Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, meus caros, aula do dia 5 de maio de 2020. Né? Nós temos aqui uma discussão a ser travada agora, segundo o nosso roteiro. Vejam só, a gente vai começar agora a analisar as alterações que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe para o ordenamento brasileiro. Por quê? Porque antes era muito simples. Antes nós tínhamos assim: o absolutamente incapaz será o menor, aquele que tem menos do que 16 anos, então é um menor com até 15 anos. A partir de 16, ele passaria a ser relativamente incapaz. A partir de 18, ele seria plenamente capaz. Isso até que se manteve. Né? Só que a segunda grande hipótese de incapacidade eram os problemas psiquiátricos. Tá? E aí, nós dividimos as pessoas com problemas psiquiátricos em dois grandes grupos. Né? Aqueles que não conseguem manifestar adequadamente a sua vontade, né? Aqueles que não têm discernimento para manifestar a sua vontade e se vincular por negócios jurídicos, que entrariam no conjunto dos absolutamente incapazes, e aqueles que têm algum discernimento, mas não o suficiente para que sejam plenamente capazes. Estes seriam os relativamente incapazes. Tá. Aí como é que funcionava? A criança ela já nasce absolutamente incapaz, completou 16 anos, passa a ser relativamente incapaz, completou 18, passa a ser plenamente capaz. Então ela vai passar por esses três níveis. Nós temos aí o que? Nós temos, depois disso, nós temos uma incapacidade, teríamos que tratar da incapacidade da pessoa que desenvolve ou que é acometida por algum problema psiquiátrico. Porque vejam só, enquanto ela é uma criança com problema psiquiátrico severo, ela já é absolutamente incapaz, eu não preciso de nenhuma declaração disso. Mas quando ela completa 16 anos, ela deveria começar a ser assistida, ela deveria começar a participar da prática de atos. Mas se ela não consegue, se ela não tem discernimento para isso, ela teria que ser interditada. Porque aí ela já não seria mais, ao passar para 16 anos, ela seria relativamente incapaz, mas o problema psiquiátrico grave a jogaria para a incapacidade absoluta e isso teria que ser declarado. Isso viria por meio de um processo de interdição. Tá? Não era muito comum, porque também com 16 anos, os jovens eles ainda estão muito à sombra dos pais. Né? Os pais acabam resolvendo muita coisa e aí não era comum você ter um processo de interdição para um jovem de 16 anos, embora fosse possível. Mas depois dos 18, a pessoa ela tem que tocar a vida sozinha, celebrando seus contratos, assinando seus documentos, não mais com o pai para fazer isso por ela. E aí é que vinha o problema. E se o sujeito tivesse um problema psiquiátrico, o que fazer? E se ele fosse incapaz, segundo a leitura do Código de 20, aliás, de 2002, na sua redação original, e se ele fosse incapaz, o que fazer? Ele tem 18 anos. A presunção de quem tem 18 anos, pelo artigo 5º do Código Civil, é de que essa pessoa é plenamente capaz. E agora? Aí os familiares eles entravam com a ação chamada ação de interdição, para dizer, olha, ele completou 18 anos, teoricamente ele teria que tocar a própria vida, só que ele tem um problema psiquiátrico severo, ou não tão severo assim, mas tem um problema psiquiátrico, e aí nós temos que dizer se ele é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, e aí ele terá que ser interditado. E se ele for absolutamente incapaz, ele vai ter que ser representado pelo curador. E se ele for relativamente incapaz, ele será assistido pelo curador. Ok, minha gente? Essa era a lógica do sistema. Mas veio aí o código, veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aí o Estatuto já começou dando uma bagunçada no coreto. E vejam uma sequência de leis interessantes. Aqui
eu tenho a Lei 10.406, que é o Código Civil. Anotem esses números. Qual é o número do Código Civil? Lei 10.406. Aí veio o Código de Processo Civil. Qual é o número do Código de Processo Civil? É a Lei 13.105. É o CPC, tá certo? De 2015. Né? E depois do Código de Processo Civil veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146. Então, na sequência de promulgação da lei, nós temos Código Civil, Estatuto CPC, que é o Código de Processo Civil, e por fim, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esta é a sequência de promulgação. Código Civil veio antes, CPC veio depois, e por fim, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só que veio um negócio muito engraçado. A vacácio do CPC foi de 1 ano, salvo engano, e a vacácio, vamos aqui, a vacácio do CPC. Ele entrou em vigor em 2016. Vamos aqui. Cadê? Vamos ver aqui. Só voltar aqui para o ponto. Isso aqui é, 1045. Este código entra em vigor após decorrido 1 ano da data da sua publicação oficial. Tá? E a publicação oficial dele se deu em 17 de março de 2015. Então ele entrou em vigor em 17 de março de 2016. Então, aqui ele entrou em vigor em março de 16, embora ele seja de 15. Tá certo? Ele entrou em vigor em março de 16, embora ele seja de 2015. Já o Estatuto da Pessoa com Deficiência, só voltar aqui o código para onde ele estava. Tá, estava aqui. Já o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, vamos ver. Esta lei entra em vigor decorridos 180 dias da sua publicação oficial. Ela foi publicada em julho. Vamos arredondar para 6 meses, embora não seja exatamente 6 meses, a gente já viu que não é assim que se conta, né? Mas vamos ver aqui. 6 meses a partir de julho. Então fica agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Né? Ela deve ter entrado em vigor no início de janeiro de 2016. Então ela entrou em vigor em janeiro de 16. Então olha isso aqui que interessante. Nós temos, na ordem de promulgação, essa sequência. Código Civil veio antes, depois o Código de Processo Civil, depois o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pouco importa a data de entrada em vigor. O que define se uma norma revoga a outra é a data de sua promulgação, não a data da entrada em vigor. Percebem? Então, se a gente for analisar quem revogou quem, a última dessas leis teria sido o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E por que eu falo isso? Porque esta lei ela tinha uma visão um tanto interessante sobre a interdição
como ela não via com bons olhos dizer que a pessoa era incapaz, a palavra interdição, que tinha surgido justamente com a dupla finalidade de, primeiro, declarar a incapacidade e, segundo, de definir quem seria o curador e quais as atribuições do curador, ela não seria muito bem vista, né? Ela seria equivocada. E aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tirou as referências à expressão que ela usava como interdição, que era o artigo 1768, na sua redação original do Código Civil, que ele diz assim: o processo que define os termos da curatela deve ser promovido. A redação original do Código Civil, 1768, era: a interdição deve ser promovida. Aí ele mudou e colocou: o processo que define os termos da curatela deve ser promovido. E aí, gente, isso aqui é o site do Planalto. Aí veja, então a sequência de publicação foi Código Civil, CPC e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí ele foi mexendo, à medida que foi entrando em vigor, ele foi alterando. Então, antigamente falava: a interdição deve ser promovida. Cortou, não queria mais usar a palavra interdição, começou a usar: o processo que define os termos da curatela deve ser promovido. E aí, em março, entra em vigor o CPC, e o CPC revoga o capítulo de processo de interdição do Código Civil. E aí ele coloca lá, leva isso tudo para o artigo 755, 700 e pouco, do CPC, que está aqui, ó, da interdição. Então, olha que interessante. Sequência de publicação. Vou colocar aqui, ó, sequência de publicação. Código Civil, CPC, Estatuto Pessoa com Deficiência. Essa foi a sequência de publicação. Sequência de entrada em vigor. Código Civil, Estatuto da Pessoa com Deficiência, CPC. Tá? O que define a revogação de um artigo pelo outro é isto. É a entrada, não é a entrada em vigor, é a publicação. A entrada em vigor define a partir de quando vão começar os efeitos. Mas o que define revogação ou não é a data da publicação da lei. Tá certo? Então aqui foi isso aqui que o Planalto considerou como valendo, mas não é, tá errado. Por que eu estou dizendo isso? Embora esse erro ele torne as coisas mais lógicas. E por que ele torna as coisas mais lógicas? Porque, gente, não adianta eufemismo. Não adianta eufemismo. O que nós fazemos quando nós declaramos que uma pessoa tem problemas psiquiátricos é interditá-la, sim. É muito preciosismo essa história assim: não vamos dizer que ela é interditada porque isso remete a uma incapacidade e nós não queremos mais tratar a pessoa com deficiência como incapaz. Gente, desculpem, mas isso aqui é excesso de simbologia de linguagem, percebe? Porque a interdição, ela não é um mal, ela é um bem. Ela protege o interditado. Né? A incapacidade não é um mal, ela é um bem, ela protege quem é incapaz. Entende? Então aqui nós temos isso aqui, ó, a redação original. Tá? Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. Nós temos aqui a redação do código. E aí vem Estatuto da Pessoa com Deficiência. A primeira incongruência da nova sistemática da incapacidade. Confusão entre os termos. Incapacidade, interdição, curatela e seus limites. Então vamos lá. A incapacidade, ela é o estado de quem não teria discernimento para praticar, quem não poderia por si só praticar atos na vida civil. Tá? A interdição, ela é o processo que serve para declarar que a pessoa é incapaz e nomear-lhe curador. E curatela é o exercício dos poderes de curador por aquele que foi escolhido no processo de interdição. São esses os três nomes. E aí,
a lei ela evita, o Estatuto da Pessoa com Deficiência evita usar a expressão interdição quando é uma expressão muito mais do que consagrada no nosso direito. Tá certo? Então é uma expressão que deveria ser, na realidade, prestigiada. Tá? Então o Estatuto da Pessoa com Deficiência tenta apagar estes termos da nossa legislação, tentou apagar isso do Código Civil, mas o que é que os tribunais têm aplicado hoje? Apesar daquela confusão que eu falei para vocês, de quando é que foi publicado e quando é que entrou em vigor, os nossos tribunais solenemente ignoram esta tentativa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e os nossos tribunais eles continuam fazendo o processo de interdição com o objetivo de entender que a pessoa não pode praticar atos da vida civil e, portanto, tentam enquadrá-la como incapaz. E segundo, eles definem quem é o curador dessa pessoa. Tá? Bom, controvérsias à parte, ao menos segundo a redação original do Código de 2002, tínhamos que os efeitos da sentença de interdição eram predominantemente declaratórios, pois essa ação objetiva principalmente declarar uma causa pré-existente que incapacitou o curatelado. Gente, essa discussão é interessante porque, olha só, como a gente chegava no Código de 16 e falava assim, esse cara não tem discernimento nenhum, ele é absolutamente incapaz. Eu apenas declarava o que já era. E por isso eu nomeava um curador para essa pessoa. Tinha gente que dizia que não, que ele passava a ser incapaz depois que houve a interdição. Não é verdade isso. A interdição ela apenas declara o que já se sabia. A condição biológica ela era pressuposto para que o sujeito fosse interditado. E nós acabávamos nomeando um curador para essa pessoa por conta da condição de incapacidade prévia dela. Mas aí vocês vão me perguntar, professor, o que é que isso tem de prático, de importante? O que isso tem de prático e importante é que você faz a seguinte pergunta. Tá, tudo bem, fulano foi interditado hoje. E os atos que ele praticou ontem, anteontem, há 10 meses, sem o curador, são válidos, são nulos, porque se a interdição ela apenas declara algo que já é, e os negócios que ele praticou antes de ser interditado, se a interdição apenas declarava que ele já não podia ter praticado. Né? Gente, vamos com calma aí, né? Em primeiro lugar, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também bagunçou isso, porque o sistema era perfeito. Quando o cara era absolutamente incapaz, vinha lá a lei e dizia, olha, ele vai ter que ser interditado. E aí era nomeado um curador, se declarava que ele era absolutamente incapaz, desde quando ele teve a doença, e a partir daí ele teria que ser representado. Os juízes eles terão um problema muito severo hoje. Por quê? Porque pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ninguém é mais absolutamente incapaz, salvo o menor, mas ninguém é mais absolutamente incapaz por problema psiquiátrico. O menor vai ser incapaz porque ele tem menos de 16, ponto. Tá? E aí, teoricamente, nós não poderíamos ter mais uma incapacidade absoluta, tá? Derivada de problemas psiquiátricos. Isso pela redação atual do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pela redação original do Código Civil, você poderia ter o absolutamente incapaz, que foi interditado, e a partir daí ele tem um curador que vai representá-lo em todos os atos da vida civil. Né? E aí, você acabaria perguntando, e os atos passados que ele praticou? A lei diz, a interdição ela tem uma outra vantagem. Como a interdição, isso acontece até hoje, ela é averbada no registro de nascimento da pessoa, teoricamente isso daria conhecimento para todo mundo, seria um conhecimento presumidamente geral, de que essa pessoa não pode praticar negócios jurídicos porque ela é absolutamente incapaz e que ela tem que ser representada pelo curador. Mas a partir dali. Mas você não disse, Rogério, que a interdição apenas declarava algo já existente? Sim. Aí, quanto aos atos pretéritos, né, nós vamos ter que analisar o seguinte. Esses atos, a pessoa já era incapaz no dia que praticou, né, aí os atos que vierem da interdição para frente,
Formalmente eles serão nulos se fosse por uma pessoa que precisasse de curador por absoluta incapacidade. Da data em que foi registrada a sentença para frente, esse ato é nulo. Por quê? Porque lhe falta uma formalidade, a participação do curador. Antes da interdição, esse ato poderia ser declarado nulo, mas eu teria que analisar negócio por negócio. E aí eu teria que avaliar duas variáveis. Quais seriam essas duas variáveis? A primeira dela, a incapacidade era perceptível para quem celebrou o contrato com o incapaz, para evitar que terceiros de boa-fé fossem prejudicados. E segunda variável, ele já era incapaz mesmo no dia da prática? Porque às vezes o problema, o surto psiquiátrico, surgiu tempos depois dele ter praticado o negócio. Na época em que ele praticou o negócio, ele ainda não tinha nenhum sintoma de doença psiquiátrica, ele não tinha nenhum problema cognitivo que o impedisse de celebrar negócio. Por isso que a doutrina da redação original do Código de 2002, ela não dizia, feita a interdição, apague todo o passado. Não, ela não falava isso. Ela dizia, feita a interdição, daqui para frente os negócios vão precisar do curador porque ele é absolutamente incapaz. Os negócios pretéritos eu vou ter que analisar negócio por negócio e avaliar duas premissas. Primeiro, ele já era incapaz quando praticou esse negócio? Segundo, essa incapacidade era perceptível para o terceiro de boa-fé? Se a resposta for sim para as duas hipóteses, aí nós teremos que anular o negócio jurídico. Ok, minha gente? Beleza. Então era isso. E com relação à incapacidade relativa, o raciocínio era o mesmo. A questão só então, da interdição, isso é bem interessante. Aqui diz quem é que pode promover a interdição. Isso aqui é o CPC, viu? Lei 13.105, Código de Processo Civil. Tá? Então, ó, a interdição poderá ser promovida pelo cônjuge, companheiro. Aí vem uma série de disciplinas processuais para a interdição. Mas o que eu acho mais interessante é isso aqui, ó. É feita uma perícia, tá, por um médico psiquiátrico. Aqui, ó. Decorrido o prazo previsto no artigo 752 do CPC, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar, normalmente por psiquiatras, mas nada impede que seja psiquiatra, assistente social, psicólogo, todo mundo nessa equipe. O laudo pericial indicará especificamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. Ou seja, vinha a perícia, definia o grau de interdição, e dizia, olha, ele é absolutamente incapaz ou ele é relativamente incapaz. O curador vai ter que representá-lo porque ele não consegue celebrar nada, ou vai ter apenas que assisti-lo porque ele tem algum discernimento. O ideal era que fosse assim. Hoje em dia, teoricamente, não haveria mais processo de interdição, haveria processo de nomeação de curador pela redação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, embora os tribunais ignorem esse título que o Estatuto da Pessoa com Deficiência deu e continuem chamando de interdição, aplicando o CPC, que aliás é uma norma anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, então eles deveriam usar o nome do Estatuto e não o nome do CPC, mas usam o nome do CPC. E segundo, eles avaliam a capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. Aqui também o CPC sinaliza que ele está antenado com a redação original do Código Civil. Por quê? Porque para avaliar o grau de capacidade é porque ou ele era absolutamente incapaz ou ele era relativamente incapaz, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência sequer diz que ele é incapaz. Ela não diz claramente que a pessoa com problema psiquiátrico é incapaz. Alguns sugerem que no máximo eu consigo extrair do Estatuto da Pessoa com Deficiência uma incapacidade relativa para as pessoas com problemas psiquiátricos. Mas a realidade é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência não queria que o incapaz ou que o deficiente fosse encarado como incapaz. Tá? Mas os tribunais continuam definindo que ele é incapaz sim,
apesar do Código Civil não mais o tratar dessa forma. E eles continuam nomeando o curador, sim, e eles continuam dizendo para que o curador serve. Tá? E é isso. Tá? Fica uma bagunça, porque a lógica do sistema casaria Código Civil com CPC, dizendo assim, vem o processo e o processo de interdição diz se ele é absolutamente ou se ele é relativamente incapaz. O processo de interdição diz se o curador vai ser representante ou se o curador vai ser assistente. Esta era a lógica, certo? E continua sendo feito assim, mas é feito assim na marra. Por que é feito assim na marra? Porque, repito, o Estatuto da Pessoa com Deficiência bagunçou o coreto quando disse que a pessoa com problema psiquiátrico não era mais absolutamente incapaz. E nem era relativamente incapaz. Isso é só uma interpretação que alguns tentam salvar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, dizendo que ele sugere que a pessoa com problemas psiquiátricos pode ser relativamente incapaz. Mas não era esse o espírito do Estatuto. Tá? Professor, mas eu vou atuar na prática. Meu amigo, se você vai atuar na prática, faz assim. Vai por mim. Pega o CPC, que fala sobre interdição. Se vê a perícia, o que é que a perícia disse, se o sujeito consegue ou não consegue praticar atos da vida civil, e segue a sentença do juiz. O juiz vai dizer se ele vai precisar do curador para representá-lo ou para assisti-lo. E aí você pega a sentença e tchau, e esquece a bagunça que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez nesse aspecto. Gente, e aí eu digo mais, vejam só que loucura é o nosso direito civil, se tornou o nosso direito civil. Nós tínhamos um sistema linear, um sistema lógico, perfeito e acabado. E aí veio o Estatuto revoltado com a linguagem que se usava, e ao invés de mudar só os títulos, o nome, ela destrói um sistema que funcionava. Destruiu. Porque, digo para vocês, era lógico, era sensato que uma pessoa que não consegue se manifestar em virtude de um problema psiquiátrico seja protegida com a declaração da interdição e com a ideia de que ela é absolutamente incapaz. Isso era um ato de amor, era um ato de proteção. Só que a gente se prendeu a uma simbologia de linguagem e fala assim, não, eu não posso falar isso. É draconiano, é indigno dizer que ele é incapaz. Se for indigno para a pessoa com problema psiquiátrico, é indigno para uma criança. E eu não vi a legislação mudar e dizer que a criança ela tem que ser declarada capaz porque é indigno chamá-la de incapaz. É preconceituoso chamá-la de incapaz. Não é, gente. O preconceito não está no título. O preconceito está na forma como as pessoas lidam com aqueles que têm alguma deficiência. É aí que está o preconceito e é aí que tem que ser combatido. Essa simbologia dessa linguagem, neste ponto, não me parece ser muito eficaz, com o devido respeito aos que pensam de forma contrária. Entendem? Então, voltando aqui, o que é que os tribunais estão fazendo? Eles estão ignorando essa mudança que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez. E aí, gente, eu falo, ficou uma loucura tão grande o nosso Código Civil e a nossa legislação civil, porque veio uma lei nova e essa lei nova é ignorada. Ora, se era para mudar, para ser ignorado, que não mudasse. Ou então, se o problema era o nome, se eu não posso chamar a pessoa de incapaz, eu poderia inventar um outro nome, como por exemplo, são pessoas que podem praticar sozinhas atos da vida civil. São pessoas que devem praticar atos da vida civil de forma assistida e são pessoas que devem praticar atos civis representadas. E eu evitava usar a expressão que não se quer usar, que é incapaz, e falava, são pessoas, e eu usava essa expressão grandona, pessoas que podem praticar negócios só, pessoas que podem praticar negócios assistidas e pessoas que podem praticar negócios representadas. Pronto, resolvi o problema. Se a questão era de uma simbologia de linguagem, estava resolvido. Mas eu continuava protegendo essas pessoas. Repito, interditá-las aí é um ato de amor. É evitar que elas sejam jogadas aos leões praticando negócios que elas não entendem. É isso. Então, acho que andou muito mal o legislador a fazer essa alteração guiado pelo coração, por boas intenções, mas sem técnica. Tá? Então, a pergunta que é importante. Uma vez interditado o sujeito, o que é que acontece com os atos celebrados por ele antes da interdição? Repito,
eles podem ser anulados ou podem ser mantidos. Vão ser anulados se concorrerem dois fatores. Se a incapacidade fosse presente no momento da prática do ato e se ela fosse perceptível por aquele com quem com ele tratou. Só que eu vou ter que anular negócio por negócio. Eu não posso passar uma borracha genérica em todos os negócios celebrados pela pessoa antes dela ter sido interditada. Tá? Vou ter que analisar caso a caso. Depois da interdição fica fácil, porque depois da interdição existe uma formalidade. A pessoa interditada ela precisa do curador. Se ela celebrou um negócio sem o curador, o negócio vai ser nulo ou anulável a depender do grau de incapacidade. Só que pela forma que o código, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trata, o negócio ele teria que ser... Eu não tenho mais essa gradação e aí ele também não dá resposta. Portanto, o negócio teria que ser nulo, já que está sem o curador, seria sempre nulo. Né? Mas isso é só uma suposição, porque eu acredito que as pessoas continuem mantendo o sistema jurídico da forma como ele estava idealizado no Código de 2002, apesar do Código de 2002 ter sido revogado, o que é uma loucura. Tá? Bom, vamos analisar outros aspectos aqui do nosso roteiro. Deixa eu ver. Cadê? Falamos aqui ainda sobre interdição. Ainda estamos aqui em interdição. Atos pretéritos já foram. Outras questões. Deixa eu ver. Bom, vamos aqui, falando sobre o artigo 85. Casamento. E a pessoa incapaz, ela pode casar? A pessoa se for uma incapacidade decorrente de problemas psiquiátricos, gente, e não há mais vedação ao casamento. Aqui, olha isso aqui. Artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Enfim, a pessoa ela pode ter um problema psiquiátrico que for, que tudo isso está garantido a ela. Em outras palavras, o agente, por mais severa que seja a deficiência mental, poderá casar-se, tem ou não discernimento para praticar o ato, transformando ipso facto o cônjuge em seu herdeiro necessário e meieiro. Gente, isso é proteger? Né? Porque eu entendo que se falava muito sobre a questão da indignidade de você não deixar uma pessoa com problema psiquiátrico casar. E se usava muito o exemplo da síndrome de Down. Mas, gente, isso para mim é um falso dilema, porque quando ele era interditado, o juiz já podia excepcionar, falar, eu vejo que essa pessoa que está sendo interditada, ela entende o que é um casamento. Na sentença de interdição, o juiz já podia excepcionar o casamento para essa pessoa. Tá? Então ele analisava caso a caso, não tinha uma regra geral, pode casar sempre, não pode casar nunca. Era sentença por sentença que ia definir isso. Né? Ou se a sentença tivesse sido omissa, ele teria que entrar com um processo para que o juiz ratificasse a possibilidade dele casar. Hoje não, hoje partimos para o outro extremo. A pessoa com problema psiquiátrico pode casar sempre, né? O que eu estava dizendo. Mas a gente partir para o extremo de dizer que a pessoa pode casar sempre, eu acho isso um equívoco tão grave quanto dizer que ela não pode casar nunca. Né? Há níveis e níveis de problemas psiquiátricos e há níveis e níveis de discernimento quanto à ideia do casamento. E a consequência do casamento ela é muito grave. Você transforma, ainda que não seja o regime de comunhão universal, você transforma a pessoa que se casou contigo em tua herdeira necessária. Se você não tiver mais nenhum herdeiro, não vou nem falar de meação, vou nem falar de repartição, de aquisição conjunta de patrimônio. Vamos falar aqui de herança mesmo. O sujeito ele não tem mais ninguém no mundo, só tem o cônjuge. Gente, se ele não tem mais ninguém no mundo, só o cônjuge, seja qual for o regime de bens, o cônjuge vai herdar. Então, eu posso estar proporcionando uma abertura aqui para casamentos não fundados no amor, para casamentos fundados no interesse.
Tá? E mais, e para uma pessoa que não tem discernimento, que não consegue se proteger disso. Então, repito, o sistema do jeito que era feito anteriormente, de dizer que o incapaz ele pode sim casar, mas vamos analisar primeiro a sentença de interdição, se permite genericamente o casamento, porque nesse caso ele já se submeteu ao crivo de uma prova pericial para ser interditado, e a prova pericial ela não viu problemas dele casar, ok. A nossa única preocupação é que o sujeito entenda o que está fazendo, só. Se ele foi interditado e a prova pericial não viu problemas dele casar, e como é que ela não veria? Porque há um modelo de sentença de interdição que diz assim: feita a prova pericial, fica constatado que fulaninho de tal ele não pode praticar os seguintes atos. Aí diz os atos que ele não pode praticar. Então, normalmente, atos patrimoniais que envolvam vendas de não sei o quê. Pronto. Aí não está falando em casamento, significa que o processo constatou que ele tem discernimento para casar. Ele só não pode, sem o curador, realizar o ato de disposição patrimonial, por exemplo. Entendem? Ou pode vir no processo que ele não pode praticar atos de cunho patrimonial, não podendo definir outro regime de casamento que não da separação. Né? Pronto. A perícia ela teria uma certa liberdade para definir esses aspectos e para apreciar o grau de discernimento do sujeito. Repito, a solução que a lei trouxe, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe no artigo 85, foi nobre. Por quê? Porque ela queria evitar o constrangimento que algumas pessoas interditadas tinham, de ter que falar: olha, eu quero casar, você me deixa casar, seu juiz? Isso era algo constrangedor. Né? Mas é um mal menor, gente. Porque é importante sim que alguém olhe para dizer assim: não, você pode casar, você não tem nenhuma vedação. E a restrição ao casamento viria só em último caso, só se ficasse constatado mesmo que essa pessoa ela não tinha discernimento para o casamento. Ou talvez estabelecer como condicionamento o regime de bens a ser adotado, mas só. Né? Hoje em dia, repito, o artigo 85, ele tornou, isso está na lei, não tem o que fazer, ele tornou a história do casamento uma possibilidade sempre presente para as pessoas com deficiência. Não importa o grau de comprometimento psiquiátrico da deficiência constatada. Artigo 85, então, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, e a definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Gente, digo mais, hein? Digo mais. Olha que loucura. O sujeito, ele pode, inclusive, fazer doação. Né? Ele não precisa do curador para doar um rim, por exemplo. Né? Que é o direito ao próprio corpo. Né? E aí, como é que faz? Ele quer doar, ele assinou um termo de consentimento esclarecido para um médico e vai doar? Será? Eu acho que ele poderia até doar se nós tivéssemos um curador para mostrar que ele realmente compreendeu o que significa o ato de doação. Vejam que essas possibilidades genéricas, da mesma forma que as negativas genéricas, elas nos levam a extremos perigosos. E aqui errou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, mas vamos lá. Em outras palavras, o agente, por mais severa que seja a deficiência mental, poderá casar-se, tenha ou não discernimento para praticar o ato, transformando ipso facto o cônjuge em seu herdeiro necessário e meeiro a depender do regime de bens. A nova lei buscou solução inversa adotada na legislação revogada. O casamento após a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência estará sempre permitido, seja isso ou não um bem para o deficiente, mesmo que o caso concreto indique que o deficiente esteja sendo exposto a pessoas inescrupulosas
que desejam participar do seu patrimônio sem de fato amá-lo. O pior é que a nova lei se mostra contraditória. No parágrafo 1º do artigo 85, ela taxativamente afirma que a definição da curatela não alcança o direito ao matrimônio, ao passo que no artigo 114, ela altera a redação originária do parágrafo 2º do artigo 1550, a fim de permitir que a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia possa contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou do curador. Então, olha só, ele diz que a curatela, a mesma lei que diz que a curatela ela não envolve atos relacionados a matrimônio, ela diz que o consentimento para casar pode ser dado por meio do curador. Quer dizer, eles não tiveram nem dentro da mesma lei o cuidado de harmonizar os textos. Né? O Estatuto, volto a dizer, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi uma lei muitíssimo avançada para vários aspectos. É uma lei muito importante para assegurar os direitos das pessoas dos nossos concidadãos que tenham algum tipo de deficiência. Isso é nobre, é justo, é bonito, né? Mas ela pecou ao tratar da questão da capacidade para as pessoas com deficiência que impliquem falta de discernimento para a prática de atos na vida civil. Aqui nós deveríamos ter um rearranjo legislativo para que este problema todo fosse corrigido. A questão da prescrição e da decadência. Gente, tem outra coisa assim incrível. A lei, para proteger o incapaz, ela dizia assim, ela diz ainda, não, artigo 190, deixa eu pegar aqui o Código Civil, só para vocês terem ideia. Artigo 198, lá, Código Civil. 198. Vamos voltar. Isso tem muito artigos. Deixa eu voltar aqui para o... Não, é aqui. 10.406. Ctrl F, 198. Também não corre prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Quando o Código Civil ele entrou em vigor, quem eram os incapazes de que trata o artigo 3º? Eram todos os absolutamente incapazes, inclusive aqueles que tinham problemas psiquiátricos. Hoje, qual é o único tipo de incapacidade absoluta que existe? O menor de 16. Só o menor de 16. Então, gente, a pessoa com problema psiquiátrico que se vire para cobrar suas dívidas, porque corre prescrição contra ela. Se ela não cobrar no prazo certo, ela tem prescrição dessa dívida. Né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo tão forte. Vem uma lei para proteger as pessoas com deficiência que desprotegeu, porque ela diz que agora a prescrição corre contra essas pessoas. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Que intervenção legislativa maluca foi essa, neste aspecto. Né? Bom, seguindo. A questão da relativa incapacidade daqueles que por causa provisória ou permanente não possam expressar sua vontade. Isso aqui eu já falei também, que eu acho um absurdo. Imagina, o relativamente incapaz ele tem que participar dos atos, porque ele é apenas assistido. Aí você chega pro cara que está em coma, fala assim, ei, acorda aí, assina esse contrato. O cara assinou, agora pode voltar a dormir. Hã? Como assim? Percebe? Por que eu estou dizendo isso? Porque é a lei que está dizendo. A lei está dizendo que quem não possa mais exprimir a vontade provisoriamente é relativamente incapaz. E o relativamente incapaz tem que participar da prática dos atos. Ele é apenas assistido pelo curador. E agora? A pessoa não pode manifestar a vontade porque está em coma. E como é que faz para ela participar do ato junto com o curador? Essa lei, nesse aspecto, é inexequível. Então, é absurda. Então, bom, não é necessário dispensar muitas linhas para se compreender o equívoco. Ora, se a pessoa não pode expressar sua vontade, como demandaria a presença de um assistente, não representante, perdão, isso é uma dúvida. Ora, se a pessoa não pode expressar sua vontade, como demandaria a presença de um assistente não representante que lhe acompanharia na prática dos negócios jurídicos? Repita-se,
É imprescindível na hipótese de assistência que o assistido manifeste sua vontade, estando apenas acompanhado pelo curador, o que lhe afere a oportunidade e não lesividade. Fica quase impossível imaginar como alguém em coma profundo será assistido por ser relativamente incapaz e não representado, o que demandaria fosse enquadrado como absolutamente incapaz. Nesse aspecto, pode-se taxar como desastrosa a interferência legislativa. Bom, a questão da validade dos atos praticados pelo deficiente para o qual não se nomeou o curador. Gente, quando o sujeito ele é relativamente incapaz e não se nomeia curador, os atos praticados por ele são anuláveis. Quando ele é relativamente incapaz e não se nomeia, quando ele é absolutamente incapaz e não se nomeia um representante, o ato seria nulo. Só que agora não existe mais essa diferença, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência não fala mais de deficiente absolutamente incapaz. Então, como é que como é que fica agora isso aí? Né? A lei não fala mais se ele é absolutamente incapaz ou se ele é relativamente incapaz, mas a lei diz que a pessoa com deficiência ela pode ter um curador. E se ela tiver o curador e o curador não participar do ato, a única consequência que nós temos para isso agora não é mais diferenciar entre nulidade ou anulabilidade. O negócio agora seria sempre nulo por falta de curador. É o que eu digo aqui nessa parte do roteiro. Os artigos 166 primeiro e 171 primeiro do Código Civil, respectivamente, taxam de nulos os atos praticados pelo absolutamente e anuláveis aqueles levados pelo relativamente incapaz. Na sistemática originária do Código, estando ou não interditado o agente, ele já era incapaz e os seus atos já eram inválidos. Ocorre que os deficientes não são mais considerados incapazes. Temos, portanto, que os atos por eles praticados são válidos. Sim, porque eles são capazes, eles não são mais incapazes, né? Salvo para aqueles que entendem que os deficientes com problemas psiquiátricos se enquadrariam como relativamente incapazes. Aí os negócios seriam anuláveis, né? Mas, e se nomeado um curador? A partir daí, os atos praticados pelo deficiente necessitarão da presença do curador, cujos poderes, na forma do artigo 1772, se circunscreverão aos limites impostos pelo artigo 1782, que são esses aqui. Qual a consequência da sua ausência? Pelo artigo 85, acumulado com 66 do Código Civil, a ausência do curador levaria à nulidade. Mas eu ainda acho essa solução meio louca, porque ela iguala qualquer tipo de deficiência. Ela diz que sem o deficiente o negócio seria sempre nulo. Aliás, desculpa, sem o curador o negócio praticado pelo deficiente interditado seria sempre nulo. Eu acho essa solução muito ruim, porque eu acho que o mais adequado seria fazer como o Código de 16 fazia e o Código de 2002 fez assim que editado. O que é que ele fazia? Ele dizia, olha, se o sujeito é relativamente incapaz e foi interditado por uma incapacidade relativa, a ausência de curador gera anulabilidade. Se ele é absolutamente incapaz e foi interditado por uma incapacidade absoluta, a ausência de curador gera uma nulidade. E isso era o mais lógico e isso é o que deveria ser mantido, né? Mas hoje em dia nós temos que uniformizar a solução porque a pessoa com problemas psiquiátricos não é mais considerada incapaz. Ou, para alguns, é considerada apenas relativamente incapaz. E a forma de uniformizar é dizer que a presença do curador seria, então, uma necessidade absoluta. E quando ele estiver ausente, o negócio será nulo. Tá? Bom, menor de 18 anos, salientes, por outro lado, que nossa legislação... Então falamos muito sobre a pessoa incapaz por problemas psiquiátricos, né? E falamos sobre a bagunça que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe. Eu tenho um texto na internet, junto com o professor Marlon Tomazetti, falando sobre todas essas críticas, esmiuçando todas essas críticas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu vou passar o link depois para vocês lerem e não se desesperarem, tá? Tudo isso que eu estou falando está nesse texto. Vocês vão ter uma base teórica para entender com mais tranquilidade o que eu estou sugerindo. Bom, em relação à idade,
O menor de 18 e maior de 16, quando relativamente incapaz, ele pode praticar algum negócio? Vamos ver aqui no nosso roteiro o que ele diz. Saliente-se, por outro lado, que nossa legislação permite que alguns atos sejam praticados pelo menor relativamente incapaz, mesmo que não esteja assistido. Aqui é interessante, a lei diz que o sujeito é relativamente incapaz e que, portanto, ele tem que ser assistido para que o negócio seja válido. Se ele não for assistido, o negócio é anulável, como nós já vimos. Mas alguns atos são excepcionados e ele pode praticar sozinho, mesmo tendo 16 anos e mesmo sendo relativamente incapaz, ele pode praticar sozinho. Quais são esses atos? Então vejam, isso não é uma regra, isso é apenas uma exceção. A lei vem e diz assim, o menor com 16 anos tem que estar assistido. Mas permitimos que ele pratique sozinho determinados atos, ou determinados atos por ele praticados sozinho serão considerados válidos. Quais são eles? Primeiro, ser testemunha. Segundo, aceitar mandato. Aceitar mandato é ele receber procuração para agir em nome de outra pessoa. E por que a lei deixa ele ser procurador? Ele não pode, porque ele não pode celebrar negócios para ele, que o prejudique. Mas se alguém é louco o suficiente para confiar num moleque de 16 anos para ser teu procurador, pode. Por quê? Porque quando ele assinar como teu procurador, ele não estará se vinculando, ele estará te vinculando ao negócio. Então, João nomeou Pedro, com 16 anos, seu procurador. Pedro vai lá e assina um contrato em nome de João. Quem é que vai ter que cumprir esse contrato? João, e não Pedro com 16 anos. É o João que deu procuração que vai ter que cumprir esse contrato. Por isso que o artigo 666 permite que um menor com 16 anos seja procurador. Fazer testamento. Por que um menor com 16 anos pode fazer testamento válido? Porque, gente, quando o testamento surtir efeitos, ele vai estar morto. Então isso não vai prejudicá-lo. Entendem? Então, fazer testamento ele não... Bom, mas se permitir que ele faça testamento está correto, está tudo ok, né? Porque quando o menor faz testamento, aquele testamento ele vai surtir efeitos depois que o menor estiver morto e, portanto, não há razão para se temer por alguma vinculação indevida do patrimônio do menor ao testamento, vez que ele estará morto. Tá? Então, ok, a lei andou muito bem ao permitir que o menor fizesse testamento. Nós temos também andou muito bem quando ela diz que o menor responde como se o maior fosse. Quando ele tiver pelo menos 16 anos, mas perguntado, ele ocultar a idade ou mentir. Também com 16 anos o cara já é grandinho para saber o que está fazendo, e aí se ele quis dizer que era maior para celebrar um negócio jurídico, que ele assuma as consequências por isso. Ok, artigo 180 é um artigo muito bacana, mas a pergunta que precisa ser respondida é: e reconhecer filho? Gente, a maior parte da doutrina diz que se o menor com 16 anos ele reconhece um filho, este reconhecimento é válido. Eu discordo porque, em primeiro lugar, isso não está na lei. Tá? Isso seria um reconhecimento de filho, seria um ato jurídico, tá? E esse ato jurídico ele deveria seguir o regramento geral de que para ser válido precisaria do curador. E o curador por quê? Gente, eu acho que aqui, mais do que nunca, o reconhecimento de um filho é uma coisa gravíssima. Tá? Só que adolescente, às vezes ele toma atitudes movidas pela paixão. Então, às vezes o adolescente, o menino de 16 anos é muito apaixonado pela menina de 16 anos que está grávida de outra pessoa. E naquela história de que eu vou mostrar, provar para você que eu te amo mesmo, etc., ele vai e assume, porque mesmo porque muitas vezes ele está sendo ainda sustentado pelo pai e pela mãe, ele vai e diz: eu vou assumir esse filho, vou dizer que é meu. Né? E aí, minha gente, ele vai para o cartório e reconhece esse filho como se fosse dele. Né? Só que, hoje em dia, pai, avô e avó também pagam alimentos. Né? E aí o avô e a avó vão responder por essa atitude impensada do menino de 16 anos, que é sustentado por eles. Né? Eu acho isso
muito absurdo, muito grave. Aí você vai falar assim, mas esse risco não existiria para uma pessoa de 18? Existe, gente, só que a lei presume que o menino com 16 anos ainda não tem o seu discernimento completo. E o de 18 tem. Se ele fez isso, aí é azar o dele, mas normalmente quem tem 18 anos assume primeiro a responsabilidade de alimentar. O menino com 16 ainda está em idade escolar, ainda não tem nem, assim, seria até cruel exigir que ele trabalhasse para responder pelo próprio ato que ele fez. Então, volto a dizer, eu acho que com 16 anos, muitas vezes essas condutas muito heróicas, elas estão na ordem do dia para jovens, né? E muitas vezes elas são perigosas e descabidas, né? E é uma razão a mais que reconhecer um filho voluntariamente devesse aí ter a presença do assistente desse menor. Agora, vejam que eu estou falando no reconhecimento voluntário, porque se ele é o pai biológico, ainda que ele não queira reconhecer, ele é obrigado a reconhecer no meio, por conta de uma ação, por exemplo, de investigação de paternidade. Mas ele pode reconhecer voluntariamente essa criança, sem necessidade da ação. Só que eu estou dizendo que, de duas uma, ou ele reconhece porque ele foi acionado e se provou na ação que ele era o pai, ou ele reconhece porque, mesmo sem a necessidade de ação, ele, acompanhado pelos assistentes dele, pai e mãe, avós dessa criança que nasceu, ele fez, por exemplo, o DNA, e ao fazer o exame de DNA, ele constatou que era, e se constatou que a atitude mais digna, decente e correta era reconhecer. Agora, eu acho que é importante ter o assistente próximo para evitar essas condutas muito heróicas, muito calcadas na emoção, na explosão do momento, que adolescentes muitas vezes tomam, né? Então eu não vejo razão jurídica para dizer que o adolescente, ao reconhecer um filho, ele não precisa estar assistido se ele tiver menos do que 18 anos. Para mim, ele precisa sim estar assistido. Tá? E a lei não traz uma explicação muito clara quanto a isso. Tá certo, gente? Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui hoje, para poder começar a partir da próxima aula a falar sobre emancipação, e daí a gente passa para o último assunto da prova. Provavelmente a gente vai acabar a matéria da prova na próxima semana e aplicar essa prova na outra semana, tá certo? Beleza, minha gente? Então é isso. Obrigado pela atenção.